Saudações, que satisfação tê-los na nossa casa, na TV Bandeirante. Mais um sábado, mais um diálogo para travarmos questões importantes e questões atuais. No programa de hoje, nós iremos discutir o acesso à justiça e os desafios do judiciário em tempos de pandemia. Para conversar comigo, Vossa Excelência, o juiz José Ribamar Serra. É rapidinho, logo após a vinheta. Saudações! Estamos de volta, em definitivo, para começarmos esse diálogo interessante, aproveitarmos cada minuto para entendermos sobre um ponto de vista daquele que atua no Poder Judiciário, Dr. Zé de Ribamar Serra, para nós escutarmos e entendermos um pouco a temática da pandemia e o acesso à justiça. Vossa Excelência, que satisfação tê-lo aqui. Saudações, Dr. Ted Anderson. A satisfação maior é minha por ser convidado para vir a esta casa para conversarmos sobre a pandemia, um mal que assola o Brasil e o mundo, e estamos aqui para esclarecer alguma coisa que se fizer necessário a toda a sociedade e à comunidade jurídica. Perfeito. Eu já começo lhe fazendo a primeira pergunta, é uma pergunta que tem como a ideia de contextualizar o nosso entrevistador, e principalmente aquele telespectador, que é quem é José Ribamar Serra. Doutor Ted Anderson, responder quem é José Ribamar Serra é um pouco difícil e um pouco fácil ao mesmo tempo. José Ribamar Serra é um pai de família, casado com a senhora Josilene há 30 anos, tem 2 filhos, Felipe e Rodrigo, os quais me deram a honra de seguir os mesmos caminhos meu que eu percorri, que são advogados, militantes, já inseridos no mercado de trabalho. José Ribamar Serra é egresso do interior do estado, da Baixada Maranhense, do município de São Vicente de Ferre, filho de pai e mãe lavradores, meu pai semi-analfabeto, a minha mãe analfabeta, mas dos quais eu tenho muito orgulho de ser filho de ambos por serem pessoas de bens, pessoas trabalhadoras. Em 68, eles provocaram o êxodo rural para a grande cidade com o objetivo de dar o melhor para os seus filhos em termos de educação. Para cá nós viemos, nada trouxemos e nada tínhamos aqui. Mas os meus pais vieram com a certeza e com a esperança de que dias melhores dariam aos seus filhos por meio do trabalho e do estudo. Eu sempre acreditei no trabalho e no estudo porque é só por meio dessas 2 vias que se consegue fazer alguma coisa dentro do seu país, dentro do seu estado e dentro do seu município. E eu fiz isto, trilhei esse caminho e me tornei um trabalhador de mão de obra qualificada. Eu fiz de tudo um pouco para estudar e para trabalhar. Inclusive, sobre esse tema, eu já dei uma entrevista, está na internet. Quem quiser saber mais um pouco, até para talvez ter um guia de inspiração, está na internet. José Ribamar Serra fez de tudo um pouco. Me formei em Direito, trabalhei como advogado por mais de 20 anos, e após esse período eu decidi entrar na magistratura. Hoje eu sou servidor público, ocupante do cargo da magistratura. Sou um trabalhador que faço o que gosta, amo o que gosta e sou feliz pelo trabalho que faço e sou cumpridor do meu dever. Este é o resumo de quem é José Ribamar Serra. Excelente. Excelência. Já entendemos, já conhecemos a sua história, uma história belíssima, uma história como tantos outros estão na esperança no interior de vir para a capital, de produzir, conseguir alcançar voos maiores, êxito na profissão e mais do que tudo é exatamente aquilo que o senhor nos trouxe no finalzinho, que é a satisfação de trabalhar numa atividade que você o faz com amor, com carinho, com dedicação. Então a gente queria exatamente lhe ouvir com esse olhar do Poder Judiciário, esse olhar o qual o senhor ministra, advoga diariamente, que é a justiça. Fale para nós sobre um ponto de vista
en passant, o que seria acesso à justiça no seu olhar? Olha, o acesso à justiça, no meu olhar e ao olhar da Constituição Federal de 1988, é a possibilidade de todo e qualquer cidadão, por mais simples que seja, ir ao Poder Judiciário para poder debater a violação ou ameaça do seu direito sem entraves. Tenha ou não tenha condições financeiras. Para aqueles que não têm condições financeiras, existe as assistências judiciárias própria, inclusive um órgão especial determinado pela Constituição Federal que chama-se as defensorias, tanto estadual como federal, e eu posso assegurar que é um trabalho de primeira qualidade, porque eu trabalho e já trabalhei com vários defensores muito dedicados ao serviço público e ao ofício que exerce. Acesso à justiça está lá no artigo 5º 35 da Constituição Federal. Então, por quê? Porque a Constituição Federal, ela aumentou o direito do cidadão. Então, hoje, qualquer cidadão tem o acesso à justiça, independentemente de qualquer burocracia e entrave, principalmente financeiro. Excelente. É uma visão bem interessante sobre acesso à justiça. Na verdade, nos deu até uma ideia de logo em seguida, a posteriori, trazer um defensor público aqui, um representante da Defensoria Pública, para a gente discutir sobre essa temática. Bem interessante a sua posição. Doutor, mas eu queria então conhecer um pouco mais dos temas que são afetos à sua capacidade de produção diária, e eu gostaria de lhe fazer uma outra pergunta. Quais são os principais fatores que contribuem para a morosidade do processo? Olha, a morosidade do processo existe vários fatores. Um deles é a quantidade de pleito pelo cidadão. Por quê? Porque, como eu ainda há pouco disse, a Constituição de 88 alargou o acesso à justiça. Então, hoje, todo e qualquer cidadão que se sentir lesado ou que se sentir com ameaça do seu direito, tem o direito de ir ao Poder Judiciário. E aí nós temos do outro lado questões que envolvem desde do material humano como o espaço físico, dentre outros. Agora, as questões de Estado, as deficiências de Estado, não pode ser desculpa para não se prestar a jurisdição ao cidadão que vai à procura do amparo do seu direito. Nós temos que fazer, lógico, dentro das nossas condições, mas nós temos que dar resposta. Então, por quê? Porque nós sabemos hoje que no Brasil existe um acervo muito grande de demanda judicial. E nós temos poucos juízes, nós temos poucos servidores, nós temos poucos espaços físicos, apenas para poder responder com mais ênfase a essa vossa pergunta. No Maranhão nós temos 217 municípios e nós só temos 117 comarcas. Então você vê aí a sobrecarga que nós temos. Porque se em cada município tivesse um juiz, é claro que a carga de trabalho ia diminuir e, consequentemente, a morosidade da justiça também ia desaparecer. Mas este obstáculo, este gargalo, não é desculpa para o juiz ou o desembargador ou o ministro, inclusive do Supremo Tribunal Federal, não cumprir o seu dever dentro das suas condições físicas e materiais. Perfeitamente, Excelência. Então, a próxima pergunta está diretamente ligada e já pega o final da sua resposta. Me diga uma coisa, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelo Judiciário, o senhor tem como analisar enquanto juiz, para garantir o acesso à justiça agora na pandemia? Olha, essa sua resposta essa sua pergunta, aliás, foi muito bem oportuna, porque, como eu falei ainda há pouco, nós vivemos numa situação nova, não é o Brasil, não é o Maranhão, nem é o mundo. E sim, o mundo também está vivendo este momento difícil. Então, nós não estávamos preparados para este momento. Mas a nossa mesa diretora do Tribunal de Justiça, composta pelo senhor presidente, desembargador Lorival Cerejo, e o eminente corregedor-geral, doutor Paulo Bel. Inclusive, eu quero registrar que não estou
falando em nome deles e nem muito menos eles me autorizaram a falar. Mas como cidadão que sou e como servidor do Poder Judiciário, que estou vivendo este dilema, o acesso à justiça durante esta pandemia, que começou no dia 23 de março de 2020, quando todos foram para casa, trabalhar de dentro de casa. E de lá até hoje, o Poder Judiciário sempre deu a sua resposta aos reclames do cidadão. Não, a máquina não parou. Nós trabalhamos durante o dia e durante a noite. Ou seja, o Poder Judiciário é uma verdadeira lançadeira de máquina. Não para durante o dia e durante a noite. Durante o dia, o expediente ordinário, com todo o efetivo trabalhando em prol do cidadão, e durante a noite, o final de semana, por meio do plantão judicial. Então, desta forma, o Poder Judiciário deu a resposta, inclusive para poder responder melhor essa pergunta. Eu tenho aqui o levantamento da Corregedoria do dia 17 de dezembro de 2021, que eu vou apenas ler aqui, colocando a produtividade em números total de sentenças do ano 2021. Perfeito. Nós tivemos um aumento de 25,20%, acima da média dos últimos 6 anos. Então, significa que o Poder Judiciário, mesmo diante da pandemia, está dando as respostas, porque nós estamos trabalhando em casa, mas nós não estamos parados. Perfeitamente. Também é oportuno a gente fazer uma observação aqui. Estamos no estúdio. Esse estúdio, estamos apenas eu e o entrevistado, Dr. Zé de Ribamar. Além disso, estamos vacinados, estamos respeitando o distanciamento e a gente não transita pela televisão, porque aqui tem uma normativa interna que só se transita na televisão com a máscara e apenas no estúdio, no horário da entrevista. Apenas entrevistado por hora e respeitando o distanciamento, a gente consegue, então, trabalhar e entregar conteúdo de qualidade a você. Então, essa é uma advertência que a gente precisava fazê-la. Excelência, dando continuidade, então, ao nosso diálogo, eu queria que você fizesse uma ponderação, agora num sentido mais amplo, de uma forma mais legislativa. Pense comigo, nos esclareça sobre o seu olhar o que seria necessário na mudança da legislação processual, especialmente relativo às citações e intimações, para que a gente tivesse, talvez, uma maior velocidade e a gente combatesse aquele elemento anterior que falamos, a morosidade. Diga para a gente sobre um olhar agora mais processualista e, claro, na prática do direito, como é que o senhor como é que o senhor enxerga alguma solução possível sobre esse ponto de vista? Olha, a pandemia tem o seu lado bom, o seu lado ruim, mas também trouxe algumas coisas boas. Por exemplo, Vossa Excelência não me perguntou, mas eu vou só fazer um adendo para poder responder o seu questionamento. O trabalho remoto no Poder Judiciário ainda estava muito embrionário. Sim. Havia simplesmente um trabalho, era o teletrabalho que era destinado aos servidores. Há uma parte pequena do servidor, eu me lembro. E tinha que provar a necessidade ou não. Porque havia aquela suspeita que a coisa não ia funcionar muito bem. Veio a pandemia de repente, aí nós tivemos que nos organizarmos e adaptarmos à situação e o trabalho remoto hoje é muito bom. Quanto a sua pergunta, houve várias tentativas por meio de resoluções do CNJ, inclusive por causa da pandemia, porque os oficiais de justiça não poderiam fazer as citações e as intimações pessoais. Então, lá no início, começou-se a fazer por meio de resoluções, que se fazia por telefone, que se fazia por zap, e agora, em agosto de 21, foi aprovada a lei 14.195, que normatizou exatamente a citação, que tem que ser preferencialmente pelos meios eletrônicos, naqueles casos que a lei veda, que deve ser somente pela via pessoal. Então, nós temos já essa norma que está em pleno vigor, alterou lá o Código de Processo Civil, lá no seu artigo 77, 231, 246. Então, houve essa mudança no Código de Processo Civil para introduzir essa nova ferramenta
em função da pandemia, para que a justiça seja mais célere. Por quê? Porque você fazer uma licitação via celular é muito mais fácil do que você ir 2, 3 vezes no determinado bairro. E o pior, que muitas das vezes você vai e não encontra a pessoa, tem que voltar. Além do tempo, nós temos um custo muito grande, que também tem que ser visto pela administração pública, porque nós sabemos que os recursos são escassos. Então nós temos que ter uma contenção de despesa sem prejudicar o serviço público, porque o destinatário é o cidadão e o cidadão paga o imposto e esse imposto tem que ser revestido em meio de serviços de qualidade, que é exatamente a prestação jurisdicional. Só que para a prestação jurisdicional chegar ao fim, tem vários atos que implica em custo. Então, esta norma legislativa de agosto de 21 veio em boa hora e eu acredito que vai fazer uma revolução na prestação jurisdicional, evitando assim o chamado, ou melhor, a chamada morosidade da justiça. Perfeito. Na verdade, a gente percebeu, e principalmente através da sua fala, que a morosidade da justiça, embora em tempos de pandemia, houve um adianto com relação à tecnologia e aí se implementou medidas, porque vejamos o resultado. A gente teve um aumento de 25% na resolução das demandas do Poder Judiciário. Em 2021, mas se 2020 também teve, só para informar a Vossa Excelência, em abril de 2020, em plena pandemia, sem se saber o que a gente ia fazer, ainda nós estávamos engatinhando, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão já estava em 4º lugar em proatividade, em abril de 2020. Não sei como foi o final da colocação no final de 2020, mas neste ano, e detalhe, este aumento é do dia 17 de dezembro, e eu trabalhei dia 18, e só dia 18 eu fiz 50 atos, entre sentença, entre decisões e entre despachos. Se for colocar o meu 50 atos, já aumenta 25 já aumenta alguma coisa. Pronto. Agora, Excelência, a gente precisa fazer um rápido intervalo. Eu gostaria que você ficasse um pouco mais conosco. Ainda há diálogo a tratar, ainda há muito conhecimento para ouvirmos do doutor José Ribamar Serra. É rapidinho, logo após o intervalo. Saudações! Voltamos ainda mais para discutirmos, entendermos, conhecermos a realidade do Poder Judiciário, em especial no Estado do Maranhão, em tempos de pandemia. Comigo, Vossa Excelência, o doutor José Ribamar Serra, que mais uma vez, fazendo essa observação que ele mesmo fez, não está aqui em nome do Tribunal de Justiça, está falando como cidadão, como magistrado e apenas discutindo e falando sobre temas de importância para a sociedade. Excelência, eu gostaria de retomar, então, pensando na temática ainda da morosidade na justiça, em tempos de pandemia, mas eu queria fazer uma relação com relação a essa evolução que se deu no sistema eletrônico, que se deu com relação a essa agilização virtual, essa normatização virtual. Então eu lhe faço a seguinte pergunta. Após a pandemia, e aí não temos data para que isso aconteça, mas sempre uma adaptação constante, mas a pergunta vai um pouco mais adiante. Após a pandemia, faço uma alusão, uma observação. Vossa Excelência acredita que as modalidades de audiência virtual, atendimento WhatsApp, balcão virtual e etc., esse mecanismo que se implementou em tempos de pandemia, ele ainda será realidade futura ou a gente voltará a trabalhar a justiça como sempre o fizemos? Eminente apresentador, a vida do mundo nunca mais será como antes. Eu acredito, e diante do que está acontecendo no mundo, não só no Brasil e não só no Maranhão,
E após a pandemia, não se sabe quando, mas vamos torcer para que a gente acabe logo, e pelo menos até o final deste ano, nós vamos ainda conviver de forma definitiva com esses mecanismos que foram implantados nesta pandemia. Todos os mecanismos trouxeram bons resultados, inclusive ontem eu recebi a revista da ANB e lá tem uma matéria que disse exatamente que a eficiência e a produtividade do serviço remoto foi espetacular durante essa pandemia. Mas eu pergunto ao estudioso do direito, Zé Ribamar Serra, 3 perguntas eu tenho aqui a fazer ao senhor que são provocativas do momento. Primeira, passaporte da vacina e normas atuais determinadas pelo Poder Judiciário. Qual é o seu entendimento, Vossa Excelência, sobre esse ponto? Eu gosto de ser provocado, inclusive durante toda a minha vida profissional como advogado e como juiz, eu sempre fui considerado como aquela pessoa que sempre é polêmico. Que no Brasil se criou uma cultura de quando você defende um ponto de vista dentro da legalidade, você é polêmico, você é criador de caso, é isto e aquilo. Respondendo à sua pergunta, mais uma vez, o senhor presidente do Tribunal de Justiça está de parabéns com esta medida. E eu, inclusive, estranhei, quando ele baixou este ato, foi só a nível de tribunal, a nível de segundo grau, tanto na esfera jurídica, jurisdicional, como na esfera administrativa. Eu, no dia 19 de dezembro, encontrei o senhor presidente da AMA no fórum, e estava havendo um projeto musical criado pelo senhor presidente para poder acalentar mais os nossos corações em função da pandemia. Eu estive lá para prestigiar este projeto e eu cobrei do senhor presidente que fosse cobrado do Poder Judiciário a extensão deste passaporte à Justiça de primeiro grau. Por quê? Porque a Justiça de primeiro grau é a porta de entrada. Nós somos como sistema de saúde pública. Primeiro o doente entra na unidade básica para depois ir evoluindo. Assim é nós. Então, o juiz, os servidores, os terceirizados e o cidadão que todo dia vai ao fórum tem que estar protegido dessa doença que ainda assola o país, que ainda nos atormenta. Então, senhor presidente, quando baixou agora e estendeu a todo o Poder Judiciário, mais uma vez ele está de parabéns na condução dessa pandemia. E quando ele coloca lá que a identificação do passaporte é para todos, aí é que ele está de parabéns. Porque não há distinção entre servidor, magistrado, desembargador, procurador, Ministério Público ou qualquer outra autoridade, porque no momento de adentrar a uma repartição pública não tem autoridade, tem cidadão que pode ser portador de uma doença e pode contaminar outras pessoas. Então ele está de parabéns, como sempre fez durante a sua gestão. Então esse passaporte eu aprovo. Perfeito. Excelência, eu queria fazer uma observação bem rápida, que a gente já está findando o programa, sobre 2 pontos. Primeiro, qual é o seu olhar sobre a mitigação do pátrio poder com relação às vacinas dos filhos menores? E ainda mais, queria que você rapidamente nos esclarecesse com relação a esta mesma normatização da obrigatoriedade ou exigência das vacinas nas escolas. Vamos por parte. Quanto ao pátrio poder, eu estou ouvindo aí muitas conversas e tal, e parece que nesse momento todo mundo quer dar uma opinião, quer falar, mas não se preocupa de ver as pontas que sustenta determinado. Pátrio poder. Pátrio poder tem regra no código, lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que você tem que demonstrar. Você tem que demonstrar que os pais ou responsáveis não têm condições de dar a boa assistência ao menor. E não é só requerer ao juiz. É um processo de cognição exauriente, precisa
um estudo sociopsicológico. Então não é só porque um pai deixou de vacinar o filho que eu já vou quebrar o pátrio poder, ou muito menos dar a suspensão. Ou seja, a suspensão seria já uma liminar para tirar o menor de forma provisória. Olha, tudo na vida é bom senso e não tudo na vida é bom senso e no direito não é diferente. Ora, se há um pedido nesse sentido, eu acredito que o juiz primeiro tem que ter a prudência. Vamos saber por que o pai não levou o filho ao posto de saúde. Quais são os motivos? Quais são os motivos? Nós temos vários recursos para poder tentar. Agora, eu tenho que dizer, a vacinação da criança é obrigatória. Sim. Eu tenho visto aí, inclusive semana passada teve aí uma confusão de uma autoridade federal dizendo que a vacina não é obrigatória porque não está no PNI. O PNI foi criado pela lei em 1975. Lá no PNI diz que a política de vacinação é do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde pode dizer quais são as vacinas obrigatórias. Não tem no PNI porque ainda não deu tempo, mas foi criado o PNO, que é o Programa Nacional da Operação do Covid-19. Lá diz expressamente que a vacina para as crianças não é obrigatória, mas no artigo 14 do ECA diz que todas as vacinas autorizadas pelas autoridades sanitárias tornam-se obrigatórias para as crianças. Aqui nós temos um conflito aparente de normas. O que é conflito aparente de normas? É quando uma diz uma coisa e outra diz outra coisa. Então, todo esse arcabouço do Ministério da Saúde perante o ECA está superado, porque aplica-se aquilo que a lei especial diz. Sim. O código, ou melhor, o estatuto da criança e do adolescente é muito claro, é obrigatório. E mesmo que ainda houvesse um conflito aparente de norma, aí você ia sair pelo princípio da buena parte. Sim. Ou seja, é a fazer para a parte aquilo que é melhor. O que é melhor para a criança? É deixar de vacinar ou vacinar? É claro que vacinar. Então, a vacina é obrigatória para todas as crianças, de acordo com o artigo 14, parágrafo 1º do ECA. E o pai que não cumprir esta obrigatoriedade pode sofrer sanção penal e administrativa. Excelência, nossa conversa foi muito boa, muito produtiva, muito ampla, muito profunda e esclarecedora. Eu gostaria então de lhe dar agora 30 segundos para você se despedir do nosso telespectador. Nos deixe a população maranhense em especial, considerações positivas, por favor. Olha, considerações positivas, eu espero que este ano nós atravessamos essa situação difícil. Eu conclamo mais uma vez para todos se vacinarem, tanto os adultos como as crianças. E eu quero deixar meu abraço a todo este povo de São Luís e quero também mandar um abraço para o meu querido povo de Imperatriz e para os advogados e advogadas daquela cidade que me receberam de braços abertos, me trataram muito bem durante a minha estada lá laboral, que eu passei mais ou menos 9 anos. Então, eu quero deixar um abraço a todos e quero deixar a esperança de que nós vamos vencermos mais essa situação. O mundo já viveu tantas outras pandemias e todas foram vencidas, mas vencidas com austeridade, com responsabilidade, com a confiança na ciência e nos nossos médicos de todo o Brasil, que são os verdadeiros heróis e são os nossos anjos da vida. Muito obrigado. Você que tiver alguma dúvida sobre essa temática, mande um direct para o programa Saudações no Instagram, que nós encaminharemos a pergunta ao Dr. Zé de Ribamar Serra. Eventualmente estará mais uma vez conosco a discutir outros temas do direito. Também quero agradecer a participação sua e esse interesse, essa correspondência com o nosso programa, correspondência com a grade da TV Bandeirantes de televisão e dizer que eu dou agora por justo e encerrado o nosso programa Saudações deste sábado e fiquem com Deus. Até a próxima semana. Estamos